Boa noite, boa noite. Mais uma mensagenzinha do canal Momento Gosto com Ricardo. Eu gostaria de ler aqui Efésios 5, versículo 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E eu gostaria de falar a respeito desse versículo, porque nos últimos dias temos visto uma verdadeira onda de ataque às mulheres nos chamados lares, né? Que muitas vezes a gente diz lares até que se diz conservador. Vimos o caso aí de uma pastora que pregou no Gedeões, aí em um determinado estado, e falou a respeito desse assunto, e foi criticada por uns e aplaudido por outros, porque ela estava falando uma coisa decorrente dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, né? Porque, infelizmente, nem todos que estão dentro do Evangelho, nós temos que entender isso, Jesus disse, nem todos que disser Senhor, Senhor, será salvo. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que estão todas, de alguma forma, envolvidas nesse pecado, que é um pecado, né? A violência contra a mulher é um pecado. Então, e além de ser um crime, tem que se colocar isso aí também pela a própria lei do país é um crime também. Então, o que acontece aí? Eu não estou dizendo que todas elas não são pessoas transformadas por Cristo, porque nós temos que entender que o processo de santificação, o processo de renovação do homem, de transformação do homem, não é uma coisa que acontece. A salvação ela é instantânea. Você crê em Jesus, você aceita Jesus como seu Salvador, instantaneamente você está salvo. Você alcançou a salvação através da sua confissão pessoal e também uma confirmação também pública de que você entregou sua vida a Jesus. Naquele momento, como nós somos um Deus de aliança, houve a salvação instantânea. Mas Paulo diz prosseguir por aperfeiçoar a vossa salvação. E aqui mesmo no texto a gente vê exposto isso que eu acabei de expor aqui para vocês. Diz assim, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muito tempo, quando eu ainda era muito jovem, isso faz muitos anos, com um ator muito conhecido. Aqui no Brasil ele ficou conhecido muito pelo filme que ele fez, Sansão e Dalila. Ele tinha o nome de Vitor Mator, o nome artístico dele. Ele fez também O Manto Sagrado. Se vocês forem buscar, são filmes antigos. Na internet vocês vão encontrar. E eu me lembro que ele fazia o papel de um jogador famoso do futebol americano. Mas, infelizmente, ele acabou descobrindo que ele era hipertenso e não poderia mais continuar a jogar. Aí ele teve que parar. E ele era casado com uma mulher muito linda, muito desejada pelos homens e tal. E essa mulher, ela era infiel. Ela vivia traindo esse homem. E ele vivia com uma crise de identidade e buscando uma razão de viver, né? No filme todo, praticamente todo, ele vivia ali procurando o que fazer agora da vida dele, porque tudo que ele tinha feito na vida dele era ser jogador de futebol americano. E ele não tinha mais nenhum, né, nada, nenhum parâmetro, nada para se guiar, nada para... Ele se sentia perdido. Então, naquela crise existencial que ele vivia, enquanto ele vivia aquilo, ele conversando com outro homem, tentando encontrar uma razão para a existência dele, a esposa dele se entregava cada vez mais à vulgaridade,
a devassidão, a promiscuidade com outros homens. E ele tinha conhecimento daquilo, né? Ele tinha conhecimento. Mas quando já foi chegando para o término, no final do filme, ele disse basta, né? Passou a mão nela, pegou ela, falou: olha, você é minha mulher, você vai parar com isso, né? Nós dois estamos errados, porque vivo presa a algo que acabou. O futebol acabou para mim. Eu sei que eu fui um grande jogador, eu tenho um currículo, um legado que eu deixo, mas acabou. A realidade é essa, nós temos que encarar juntos essa realidade. E você está buscando felicidades em vícios e em prazeres que você nunca vai encontrar. Ela chorou muito, né? Chorou, se abraçou com ele, chorou, pediu perdão, ele disse: não, você está perdoada. Eu também me sinto culpado disso, porque eu não fui um marido presente. Ele reconheceu o erro dele. E eles terminaram, se acertaram, por tocar a vida deles lá como podia. E a mensagem daquele filme passou para mim algo que até hoje me acompanha. A Bíblia diz que serão uma só carne, tanto o homem quanto a mulher. E um dia um certo amigo meu, ele vendo a foto minha e da minha esposa juntos, ele falou: parece que são irmãos, vocês se parecem. E diz que quando o marido e a mulher, eles estão ali convivendo um com o outro, acaba se identificando um com o outro, né? Acaba parecendo em palavras, em atitudes, em posições, em pensamentos, em sentimentos. Às vezes parece que a mulher da gente adivinha até o que a gente quer, né? E isso é porque vai se cumprindo a palavra de Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unir a sua esposa, estará uma só carne, uma só pessoa. Então a gente tem que entender isto. Não é da vontade de Deus. Olha, irmãos, irmãs, todos aqueles que me ouvirem, não é a vontade de Deus que continue esse ciclo de violência à mulher. Por quê? Porque, além de ser algo desumano, além de ser algo desleal, porque ali diante das testemunhas e de Deus, que a Bíblia diz que Jeová testemunhou né, o matrimônio, né, o ato matrimonial ali, ele foi testemunha do que a gente prometemos, de estar com aquele cônjuge até o fim, na alegria, na tristeza. Uma vez um homem, achei lindo a atitude daquele homem, o exemplo dele. Eu conversando no serviço com ele, ele falou o seguinte, que a esposa dele se acometeu de câncer no fígado, está terminal, não tinha mais jeito, o médico tinha dado um pouco tempo de vida dela, ela ainda viveu, parece que aí uns 2 anos ali com câncer, e era uma mulher de muita fé. Ela pediu a Deus, pediu primeiro para o marido que pedisse que o médico se retirasse. O médico se retirou e ele falou: olha, eu me ajoelhei, eu pedi a Deus que ele não me levasse enquanto a minha filha não fizesse 15 anos. Quando a filha dele fez 15 anos e 1 mês, ela faleceu. Ela ainda ficou 2 anos viva. E ela mandou ele embora, vai embora. Ele disse: não vou. Então arranja outra mulher, porque eu não sou mais mulher para você. Eu estou doente. Ele falou: negativo. Minha mulher é você. E não está escrito? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele ficou com ela até ela morrer. Quando ela rendeu o espírito, quando ela rendeu o espírito ao Senhor, quando ela faleceu, ele chorou muito, mas viu que aquilo era a vontade de Deus, não podia mudar aquilo. Ele continuou a vida dele com a filha dele, os dois vivem até hoje juntos, um cuidando do outro, né? O pai cuidando da filha, a filha cuidando do pai. Então é uma história real, linda, que alguém me contou, pessoa de carne e osso, um testemunho real. E aquilo falou muito ao meu coração, irmãos, porque é essa atitude que devemos ter em relação ao casamento, à união matrimonial.
tudo tem que começar primeiramente com o respeito. Como se há, eu sempre disse aqui nas minhas lives que respeito é a base de tudo, de todo relacionamento. Quando acaba o respeito, olha, eu sempre digo às pessoas que estão com problemas no casamento e tal, quando eu vejo que acabou o respeito, eu digo, olha, eu, eu lamento, porque acabou o respeito, infelizmente acabou o relacionamento e, por fim, acabou o casamento. Até mesmo em todas as áreas, seja ela na área de sociedade, de amizade. Quantos amigos eu perdi porque simplesmente eu notei que não havia mais respeito. O respeito havia acabado. Aquela pessoa não me via mais como amigo. Ele me via como uma pessoa que ele poderia trepidar, xingar, maltratar, fazer o que ele humilhar, e acabou o respeito. Eu disse, não, chega. Né? Chega, quando for a gota d'água, aquilo que ele fez, magoou, mexeu mesmo. Né? Chega, eu segue teu caminho que eu sigo o meu. Não vamos brigar. Como disse Abraão a Ló, né? Assim, subir Ló. Não vamos brigar, nós somos parentes, né? Mas tu vai para um lado e eu para o outro. Então, o dia a dia que a pessoa, olha, vamos terminar com uma certa dignidade, né? A gente foi amigo tanto tempo, eu tive amigos aí, N amigos, e eu preferi me afastar, deixei ele seguir o caminho dele em paz, ele entendeu, seguiu o caminho dele em paz, eu segui o meu também, e até hoje nos respeitamos. Uma vez ou outra nos encontramos, nos abraçamos, né? Mas vimos que não há mais lugar de amizade, porque lá atrás o fator respeito faltou. Então, tem que haver, primeiramente, o respeito. O respeito, primeiramente, a Deus, depois o respeito a nós mesmos como pessoas, aos nossos princípios cristãos, porque eu não acredito que a pessoa que se diz cristã ou tem os, né, coagulam com princípios cristãos, trate seu cônjuge com desumanidade, com desprazer, com crueldade, com injustiça, com inverdade, com insolência, com deslealdade. Eu vim de um lar separado, minha mãe sofreu muito nas mãos do meu pai. Naquela época, não existia as leis que regem hoje, a consciência, né? O machismo era uma coisa muito forte. Outra coisa também que uma hora eu ainda gostaria de fazer uma live a respeito do machismo. Eu tenho visto que o machismo tem prejudicado muito, principalmente nós homens. Por quê? Porque nós fomos criados dentro aquela ótica machista de que não, o homem não chora, não, o homem é o cabeça do lar, não, o homem... eu não estou dizendo que a Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar, mas a Bíblia mostra isso aí não de uma forma autoritária. Pelo contrário. Se a gente for ver a ótica da Bíblia, não é nada disso que a gente vê aí. Né? O que é, como o cabeça? A primeira parte que se mata, quando se vão matar uma serpente, aonde é que eles atacam? Né? É a cabeça. Então, se eu sou o cabeça, eu tenho que entender o seguinte, né? Quem vai à frente, que é o ponta de lança, o que vai desbravando, o que vai enfrentando, o que vier, sou eu. O corpo vem logo atrás, está protegido. Quem é o corpo? A minha família. Então, a Bíblia diz que Cristo se entregou pela igreja, dando exemplo aos maridos que façam o mesmo em relação às suas esposas. Né? Eu já vi homens que separaram das mulheres que amavam, foram obrigados porque cometeram erros, não deu certo, mas ele continuou amando a sua mulher, mas não tocou num fio de cabelo dela. Eu vi um que foi traído, eu conheci um que foi traído, e ele deixou sua esposa, por vergonha, sabia que todos já haviam sabido, e chegado ao conhecimento daquilo, ela pediu para ele não ir, mas ele disse que não tinha mais jeito, porque estava envergonhado, todos ali sabiam o que havia acontecido, não tinha mais jeito. E o castigo que ele deu àquela mulher foi um belo e gostoso, saboroso beijo em sua boca, se despediu, pediu para que ela cuidasse,
com amor, com cuidado dos seus filhos. Eles tinham 2 filhos, um casal, um rapaz e uma moça. Deu-lhe a parte dos bens que eles possuíram junto. Ele foi embora, conheceu outra pessoa, casou com outra pessoa. Hoje eles são amiguíssimos. Ela casou com outro homem, são muito felizes. Vida que segue. É como se diz hoje em dia, não sei se quem muda rapidamente, uma hora vem uma frase, outra vez outra, né? As chamadas, como é que é o nome que dá? Jovem chama aí, tem uma palavra aí que me escapou a memória agora, né? Mas, como é que chama? A fila andou. Andou tanto para ela como para ele. Vida que segue, ninguém morreu, ninguém matou ninguém. Então, a gente deve nos ater isso, irmãos. Que o lar, para ser abençoado, tem que ser segundo o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos orienta. Maridos, amai vossas esposas, respeitai vosso marido, né? Devemos cuidar. Se você é cabeça, se você é o líder, se esforce para que seu lar seja um lar abençoado. Peça ajuda a Deus, né? Peça a Ele que lhe ajude nessa empreitada. Eu sei, como pai de família, que não é fácil, mas é prazeroso, porque o homem ele colhe o que semeia. E Deus está vendo que você está semeando o bem. E com certeza você irá colher o bem. Que Deus possa abençoar todos os lares, todos os pais e famílias. Eu sei que não é fácil. Os exemplos que eu dei aqui, uns 2 exemplos a respeito de pessoas que eu convivi pessoalmente, foram para que ajudasse, como me ajudou a mim, como pai de família, como pessoa, como homem, ajude também aos irmãos na fé, às irmãs da fé, a termos um lar abençoado, estruturado. A Bíblia diz que o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Ela não caiu, porque as diversidades vêm, faz parte da vida. Mas se você edificar a sua casa sobre a rocha, ela não vai cair. Contra outra, eu não vou nem falar, né? A gente já sabe o resultado. Foi desastroso. Que Deus todos abençoe. Tenha uma boa noite. Obrigado.